Você está em mais um episódio do Papeando e hoje é muito especial, estou muito feliz. Eu estou aqui no Senac de Osasco para poder contar a história incrível da Josi. E aqui, óbvio, estou super bem acompanhada do chefe Vitor. Olá, tudo bom? E da Josi. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Jo, você chegou no Senac Osasco. Como? Como que te deu assim o start de vou fazer um curso aqui? Sim, tudo começou pela minha filha. Tá. Que o Senac faz parte da minha família, da minha casa, a gente é apaixonada pelo Senac. Ai, que legal! E ela começou fazendo, tudo começou por ela, né? E ela começou fazendo RH, computação gráfica, programação do web e Java. Tudo isso? Python e Java, mais alguns que ela esqueceu de me mandar. Mas tudo isso aqui? Aqui no Senac, ela fez uns 10, 12. Uau! É. Ela é muito inteligente. Muito. E tudo começou aqui. Então você se inspirou nela para poder fazer um curso aqui. Isso. E que curso você fez? Salgadeiro. De salgadeiro? É. Que legal, com o chefe Vitor? Isso. E a professora Gabi também, né? E a professora Gabi. Tá São os bom. melhores. Aí ela que tá falando, hein? Eu amo eles dois, amo. E me fala, você trabalha com isso? O que você aprendeu? O que você mais gostou do curso? Quanto tempo foi de curso para o pessoal de casa entender? Foi uns 8 meses, 7. Ah, foi uns 5, 6 meses, 5, alguma coisa. 6, né? Foram vários meses. É. Eu lembro. Eu vou lembrar dele muito bem. Não, tudo bem. Eu sou uma pessoa autista. Tudo bem? Né? E sempre tive muito problema. Tá. E fora o autismo, eu tenho um problema também de deficiência no braço. Tá. Não sabe, né? Porque eu não ergo o braço. Não sabia não, Acho tô que descobrindo isso eu não agora. falei. A gente vai descobrir, né? Eu tenho deficiência no braço. Acho que eu falei pra Gabi quando eu entrei, que eu tinha deficiência no braço, eu acho muito. Tá. E era muito difícil me arrumar emprego, porque devido às duas pessoas especiais, né? Os dois níveis especiais. E aí, eu sempre ia procurar serviço, só que pelo autismo eu tenho muita dificuldade. Dificuldade de falar com as pessoas. Sim. Tá. De falar com as pessoas e comunicar, ficar em grupo. Não gostava muito de grupo, né? Eu não gostava muito de grupo. Nunca gostei de grupo. Aí o que aconteceu? Aí minha filha falou, mãe, eu acho o Senac tudo. E para a senhora vai ser uma divisão de áreas. Vai fazer, mãe? E eu sempre, não. Ela te incentivou. Aí eu falei, vai, mãe, eu fui. E aí ela falou, e aí, mãe? Eu falei, eu gostei, mas eu não falei muito não. Ela falou, não, mas tá bom, mãe. Daqui a pouco você vai se abrindo, né? Aí eu cheguei bem acanhada, assim, pra falar. Bem tímida. Porque eu tive muita dificuldade. Eu tenho a minha vida inteira, eu tenho muita dificuldade de fazer amizades. Tá. Portanto, que minha vida inteira eu tenho uma amiga. Eu não tenho amizades. Não vai ninguém na minha casa e eu não vou na casa de ninguém. Tá. Eu sempre fui Então assim. o curso do Senai te transformou? Isso, porque festa de aniversário da minha família, não vou. Jura? Não. Aí, casamento da minha irmã, não fui. Não fui. Até hoje ela é mal comigo. Eu falo, eu entendo você, mas você não foi no meu casamento. Mas tinha muita gente, Não vou, Caio, eu não vou. E como que foi aqui no aí curso? Depois do curso, agora eu tô me abrindo mais. Ai, que legal! Então transformou real você. Sim. Eu tô até falando bem, né, Bruno? Tá muito bem. Eu tô aqui besta, professor. Aqui Porque eu cheguei muda, no... eu não falava. Nossa, eu Exatamente. jamais falaria que a gente tá aqui no bate-papo tão gostoso, jamais falaria. Bastante. Não, imagina! Eu tô me treinando. Ah, mas é normal. A gente também fica, é normal. E aí, aniversário do meu sobrinho, também não fui. Isso me doía, porque eu chorava. Sim. Até ter contado desculpa, mas Imagina! eu choro. Fique em paz, que Eu isso? não fui, mas minha família me entende. Tá. É uma barreira sua, mas você Foi. vai superar tudo isso. E graças ao Senac, desculpa, Fique em paz. eu consegui passar por cima disso. Porque, igual eu tô falando, emprego. Eu ia trabalhar e eu não conseguia ficar. Eu trabalhava 3 meses, eu me irritava, pegava minha bolsa e ia embora. Nem não ia no RH, eu ia embora, acabou.
Aí meu marido, já você tem que ir lá, pelo menos pedir demissão. Eu não vou mais lá naquele lugar, não, porque o pessoal lá não vou mais lá. Já você tem que ir lá, não vou. Aí meu marido ia lá, explicava, o povo entendia, eles faziam a documentação, meu marido assinava e eu não ficava em trabalho. Tá, você não parava em trabalho, não, por então. causa que eu via muita coisinha, ficavam parando, falando de mim, e eu me sentia mal, e aquilo eu ficava muito nervosa e ia embora. Tá. Por eu ser muito ficar de canto, eu trabalhava, mas eu não pegava amizade com as pessoas. Você ficava mais eu na falava sua. para RH, mas eu também não queria falar na fábrica. O meu problema é porque as pessoas falam, mas ela bate alguém, ela bate, ela é nervosa, ela é agressiva, eu não queria ficar ouvindo essas coisas, então eu preferia não falar nada e não ficar perto de ninguém. Tanto que eu entrava e saía, eu não fazia amizade com ninguém. Tá. E aí eu entrei aqui, aí quando eu entrei, aí eu chamei o professor e a Gabi e expliquei, falei, a minha situação é essa, e você não fala pra ninguém. Mas eu não gosto, que as pessoas têm muito preconceito com a gente. Sim. E aí, tanto que eu entrei nesse trabalho, quando eu falei, aí o escritório vazou pra fábrica e teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim, mas ela bate alguém? Meu Deus. Eu falei, eu não bato ninguém, eu só não gosto de contato. E agora eu tô até abraçando, meu marido falou, nossa, nós estamos dando de vontade. Eu não gostava de abraço. Não gosto de abraço, não gosto de contato, não gosto dessas coisas. Mas eu tinha dificuldade de ficar perto, mas graças a Deus, eu superei bem. Aí conversando com a Gabi, a Pro falava, não, Gio, fala o que você consegue, faz o que você consegue. Às vezes eu vinha e falava, uma vez eu cheguei nervosa, eu não conseguia entrar na aula. Aí eu fiquei lá fora, não foi comigo, porque eu não conseguia entrar. Não, e o legal é que tem respeito, né? Respeito, não força o aluno, né? Não, imagina. Aqui a gente tenta deixar o aluno sempre muito confortável, porque a ideia principal é que ele produza o seu conhecimento, seja protagonista do seu aprendizado. Tá. Então, se a gente fica forçando, né, oprimindo de alguma maneira, a pessoa não consegue absorver direito. Então, cada um tem seu tempo e vai conseguindo se aprimorar. E a Josi, a gente via que ela era muito focada ali na parte teórica, então ela pegava com muita facilidade todo o conteúdo. Nossa, super inteligente. Né? Super inteligente. Ia super bem, né? Ele passou atividades pra mim, eu fui a única que li, não foi pra exato. Também no começo do curso passava a lição de casa, ela era a única que fazia. As colegas dela, hein? Pois é. Eu acertei tudo, ganhei um livrão que eu amo. Então a gente fazia também essas brincadeiras para incentivar. Então, pergunta e resposta, no final ganha um prêmiozinho, faz de uma maneira mais divertida. E ao longo do tempo, a Josi foi conseguindo se adaptar, né? Principalmente aqui na cozinha. Como que funciona aqui a aula prática na cozinha? Os alunos vêm, a gente passa orientação, passa a parte teórica, boas práticas, segurança. E aí os alunos vão treinando a prática no dia a dia. Então começa no mais básico e vai avançando ao longo do tempo. No início, a Josi tinha um pouco de dificuldade, mas por conta do contato com os colegas, nem tanto aqui na prática, mas precisa, né? Sim. E aí a gente foi aos pouquinhos, conversando com ela, orientando. E aí foi muito bacana que, assim, teve um esforço grande dela. Olha que legal. Também teve a receptividade dos outros alunos, do restante da turma. Que então a turma te abraçou, né? De certa forma. E assim, em nenhum momento a gente divulgou para os alunos, conversou que ela era uma pessoa atípica, com singularidade, nada do tipo. Tá. Todo mundo tem suas dificuldades. Com certeza. É normal, né? Então, falar em público também tinha outras pessoas. E eu acho até muito bacana, porque a Josi falou, né, que a grande conquista dela foi não só o certificado, mas também no último dia lá de aula, no projeto integrador, ter apresentado para aquele monte de gente no nosso evento. E eu tava lá, hein? Eu falei, professor, o senhor não vou conseguir. Você conseguiu. Aí a moça que ia falar ficou na cozinha. Não consegui, ela ficou atendendo, né? Ela ficou muito nervosa, né? Ela acabou ficando mais nervosa, muito nervosa. Aí eu falei, gente, ela tá nervosa, eu também, e agora? Aí eu falei, você tem que conseguir. Aí você vai conseguir jogar. Mas você tá vendo que não é só você que fica nervosa? Que os outros também. Nossa, depois lá fora eu... Ufa, alívio. Cheguei suave. Mas deu certo. A minha filha achou massa, falou, mãe, eu vou. Minha filha foi, viu tudo. Ai, que lindo. Falou, mãe, eu achei maravilhoso. A senhora tá de parabéns, que a senhora falou pra todo mundo. Eu falei em público, eu não faço isso de jeito nenhum. Na escola eu nunca apresentei um trabalho. Já se apresentou trabalho? Não, nunca. Já se apresentou trabalho? Não.
Sempre não, na minha vida inteira, não. Sempre não. Mas com o Senac você conseguiu. Consegui, e inclusive eu não parava em serviço, igual eu falei. É. Eu arrumei um trabalho, eu trabalho agora numa indústria alimentícia. Posso falar também? Pode. Na Casa Suíça, que agora Uau! eu trabalho com panetones. Que legal! A linha professora do recheio, lá recheadora. E a minha turma são 36 meninas e eu falo com todas elas. Completamente diferente, né? É muito gratificante, né? A pessoa fazer o curso e exercer. Não só arquivar, colocar na gaveta o diploma. É verdade. E eu, tipo, antes do curso, eu era uma pessoa. Depois do curso, eu sou outra pessoa. Mas, professora Gabi, que foi assim... Maravilhosos. Nossa, eles conversavam muito Fala não, comigo. fica o time. Ai, eu tô quase chorando aqui, prof. Aí, ele falou, eu não consigo. Você consegue, já vai no seu tempo. Professor, é muito tá Mas foi muito legal, assim, porque não partiu da gente, né? Falar assim, olha, Josi, vai lá apresentar. Não, a nossa colega ali no dia, ela ficou ansiosa no momento, começou a chorar, não tava dando certo. A Josi que teve a proatividade de ir lá conversar com ela, abraçou ela. Ai, que legal. E falou assim, me dá a mão, vamos lá, a gente vai apresentar. Então partiu tudo dela, sabe? Foi uma iniciativa muito bacana, a gente se surpreendeu pra caramba. E assim, apresentou muito bem. Eu tava acreditando que era eu. Maravilhosa. Mas conta pra gente aí como é que foi o projeto integrador. Conta pra gente. Sucesso, né? Não, o projeto Primeiro, conta pra galera o que é o projeto integrador, que o pessoal tá assistindo a gente vai falar Perdido, o que né? Não, é só quem estuda no Senac pode saber. Brincadeira, o projeto integrador é o seguinte: os cursos de qualificação e cursos técnicos aqui no Senac, a gente produz o projeto integrador em conjunto com os alunos, né? Então, a ideia parte dele, desde que tenha a ver com a área de estudo, e aí a gente vai orientando em como ser bem sucedido. Então, a ideia que eles tiveram no início era apresentar um menu de salgados, de certa maneira, e aí a gente foi aprimorando essa ideia até chegar no evento final. Que aí eu vou deixar ela contar. Me conta. Aí a gente tinha que ir com o cardápio, né? Era um grupo, né? Era um grupo, mas cada um tinha que fazer 2 tipos de salgados específico na nossa vida, assim, da infância, o que marcou. Que remetesse algo, que significasse algo pra vocês. Isso, tá. Isso, é. E aí, assim, a gente tinha que falar o que foi importante naquele salgado, que lembrança deixou. Tá. Aí contando uma história. Isso, aí o nosso foi a coxinha de pato, que eu ainda falei, porque eu fui numa festa, né? Eu comi uma coxinha de pato e achei muito boa. Ai, que chique! Foi Ai, meu Deus! Casamento chiquérrima, e eu fui, tá. né? E aí eu achei muito boa aquilo. Eu falei, gente, do que é essa coxinha? E fui perguntar. Não, é coxinha de pato, Jo. Eu falei, de pato? Eu falei, gente, que interessante, nunca ouvi falar. E você trouxe E eu isso? achei muito boa. Aí eu comprei o pato e tentei fazer em casa, não ficou igual. Tá. Aí, beleza, eu deixei pra lá, né? Ficou mais ou menos. Você esqueceu? Eu esqueci, não. Aí depois foi coxinha de pato e foi 2 salgados. É que o outro eu não me lembro agora. Eu acho que foi acho que foi de carne seca. O louvão. Isso, o Foi louvão de carne seca. o louvão de carne seca. Nossa. Com geleia de pimenta. Esse foi o melhor que eu provei aquele dia. E o coxinha de pato foi a geleia de damasco. Acho que foi. Acho que era Damasco. Geleia de Creio que damasco, sim. Foi. E aí foi muito bacana que o que a gente colocou de desafio, porque a gente fala, é salgadeiro, então a gente produz coxinha, faz croquete, todo esse tipo de coisa. Massa fermentada, massa líquida e por aí vai. E aí... Até o Volavan, porque o Volavan ele tem uma crocância, né? É massa folhada. Eu lembrava do Volavan doce, né? Mas com a proposta delas, do salgado, ficou incrível. Não, mudou muita coisa. E aí o que a gente colocou de provocação, de desafio, era que esse salgado, com a memória afetiva, ele teria que ser apresentado de uma maneira elegante. Tá. Então elevar o nível, porque a proposta colocada era a abertura de um restaurante
em um hotel 5 estrelas. Tá. Então a gente foi desenvolvendo. Ah, era uma coxinha? Era uma coxinha. Mas como que a gente poderia apresentar de uma maneira que ficasse mais elegante, mais requintada? Uma arte em apresentar, né? Exato. E aí os alunos foram atrás, então, dos pratos que seriam apresentados, né? Dos molhos, decoração, montagem da mesa, organização da cozinha. Elegeram chefes de cozinha da turma, né? E aí a gente foi produzindo dessa maneira, só que pra gente foi muito tranquilo aqui do Senac, porque os alunos que estavam trabalhando nesse projeto foram muito competentes. Sim. Então o que a gente precisou fazer foi só ajudar mesmo, né? E a gente alcançou outros patamares. Exato, foi muito tranquilo e muito gostoso. E a gente chegou num espaço onde os alunos, né, não tem muita esperança de se ocupar ali, que seria o centro universitário, chegar a um nível de graduação, pós-graduação e tudo mais. E nós pegamos esse projeto que seria apresentado aqui e levamos ao Centro Universitário Senac, que fica lá no Santa Amaro. Tá bom. Lá eles têm um restaurante bem bacana, né? A estrutura é bem grandona, né? Inclusive, se vocês quiserem ver um pouquinho, a gente colocou no nosso Instagram como que foi e tudo mais, vocês podem acompanhar por lá. Mas, enfim, então foi, assim, um momento impactante na vida dos alunos, né? Não só da Josi, como de outros alunos também, que outras oportunidades a gente pode até trazer. Tá bom. Como foi o caso da Dona Vilma, né? Uma boleira doceira de mão cheia. Salgadeira de mão cheia. As coxinhas dela, meu Deus do céu. Impressionantes, né? É. Ela dá uma aula aqui pra gente, Uau! que a gente aprende no curso, Tem né? uma troca, né? Nossa, show de bola. E ela levou pra lá. E também era um espaço que ela achava que ia ocupar. Né, com os doces, com os salgados, hoje elas vendem. Que Exato. incrível! Mudou muito a história brasileira. Que incrível! E hoje nós vamos fazer uma receita, né? Que é... o melon pan de melão. Uau! Mas tem toda uma história aí por trás, né? Pra gente explicar. Quem conhece melon pan sabe que é um pão japonês, mas que ele não tem nada de melão, só tem a aparência. Então, assim, ó, se você olha, ele é quadriculadinho, o biscoito aqui em cima, que é para lembrar esse melãozinho aqui, que é o melão Cantaloupe, que ela tem essas marquinhas. Só que o melon pan não tem gosto de melão. E aí, para um evento que nós apresentamos, que foi o SP Gastronomia, que a gente foi convidado, né? Tivemos outros convidados também, como o Claude Troagro, mas enfim. Aí a gente foi lá e levou toda essa receita que eu e a Lígia, professora nutricionista, que eu vou chamar ela agorinha para falar com a gente, que nós produzimos. Ah, então a gente chamou a Lígia, né? Me conta um pouquinho. Tudo bem? Prazer. Me conta um pouquinho como que foi esse processo aí de vocês dois. Porque é uma receita autoral, né? Sim. Exato. A gente teve esse desafio, né, de elaborar uma receita para apresentar no SP Gastronomia, Tá, aliando a gastronomia e a nutrição. tá. E aí o Vitor, né, especialista em área de pães, falou, vamos fazer o melopan, usando o melão. Né? Eu falei, se a gente pensar na ideia de usar o melão de forma integral, né? Que é o aproveitamento integral dos alimentos. Então, desde da sementinha... Então, da semente, a polpa toda e também a casca. Não jogamos nada fora. É realmente comida de verdade, né? Exatamente. Não sobra nada, tudo vai pro pão. E aí virou o melopan de melão. Vocês É arrasaram. redundante, né? Mas fica bonitinho. Vocês arrasaram. Vocês arrasaram. Ótimo, e é Tô doida delicioso. pra provar. Depois você vai provar. Aí Não agora... vai se arrepender. Eu tenho certeza, gente. Tenho certeza. A gente aqui já tá com fome. Não, a gente tá sendo cobrado há muito tempo aqui na unidade para fazer o melon pan. Então a galera Tem hoje... sucesso. Tem sucesso. E arrasou, professor. Aqui a gente tem uma geleia. Isso. Aqui, então, a gente tem o pão. Por cima dele vai um craquelin, que a gente chama. Nada mais é do que um biscoito crocante, né? Tá. Aí a gente já explica como que a gente chega lá. Temos aqui uma geleia feita com a casca do melão. Tá. E aqui uma ganache com a polpa. Então, a gente utiliza chocolate branco, manteiga e a polpa, onde a gente extrai todo o suco para ser usado no pão, na massa. Sobra a polpa e aí a gente bate com o chocolate branco pra gente ter mais cremosidade, aquele sabor e o aroma do melão.
Vocês arrasaram. Exatamente. Vocês arrasaram muito. Então, bora pra receita? Vamos aprender a receita? Vamos lá. Fechou. E tudo bonitinho, gente, da receita, de quantos gramas, tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá? Vamos lá. Bora! Então, vamos lá. Começamos com melão. A estrela... Isso. Aqui a gente começa pela escolha do melão, tá? Tá. Então, quando a gente tá fazendo aqui um pão de melão, pode ser um doce de melão, qualquer coisa do tipo, a gente procura aquele melão que é mais aromático, porque ele vai ser responsável por dar o sabor. Então, aqui a gente escolheu o melão cantaloupe. Não só por ser o mais tradicional ali no Japão, né? Por conta da aparência do pão, mas também porque ele tem um aroma bem intenso e vai ajudar a gente a saborizar o nosso pão. Tá. Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é retirar as sementes, porque como eu falei, nós vamos usar tudo, tá bom? Tá. Então, cortei o melão no meio já, e aqui eu vou retirar com uma colher e reservar. Não tem muito segredo, tá? Nesse momento, a gente não vai trabalhar, a gente só vai separar as partes. Então, aqui eu vou tirar toda a semente do meu melão, deixo reservado, tá bom? Vou fazer só com uma banda para mostrar para vocês. Certo? Ó. Aqui eu tirei toda a nossa semente. Ok, essa semente aqui, a gente vai lavar bem ela e depois vai levar ao forno até ficar bem sequinha. Que aí a gente vai fazer a farinha da semente, tá? Vou deixar aqui reservada a nossa semente e eu vou para a próxima parte, aonde a gente precisa retirar toda a nossa casca para poder trabalhar com ela também. Como a gente quer fazer uma geleia com essa casca, a ideia é que ela fique parecendo essa daqui. Então ela tem que ficar bem verde, para a gente ter uma diferença de tonalidade para o nosso creme, que é bem amarelo ou alaranjado, dependendo de como a polpa tiver, tá bom? Tá bom. Então, se eu tirar muito da minha polpa na hora de tirar a casca, ele vai acabar também alterando a cor da geleia. Vai Por isso interferir, que, né? Exato, por isso que é tão importante. Então eu viro ele de ponta cabeça, já está higienizado, né? E aí o que eu faço aqui? Eu sempre coloco a parte reta apoiada na tábua, para que eu possa ter uma base. Se eu for cortar assim, ele fica balançando e a gente se machuca. Então o mais fácil é usar a base. Começo tirando uma ponta aqui, ó, lembrando de não tirar muito da polpa, tá? Tiro aqui também o outro lado e a gente vai reservar. Nada vai ser jogado fora. E a partir daqui, a gente vai tirando toda a casca, porque a gente vai utilizar ela inteira. Pronto. Essa casca aqui, a gente também reserva, porque depois é só a gente bater no liquidificador, no processador, que ela vai ficar mais ou menos nessa textura. A gente entra com mel e açúcar, nas quantidades que vão estar aí informadas na descrição, e a gente cozinha até esse ponto aqui. Realmente não tem segredo, tá? Ele fica realmente nessa consistência. São cerca de 10 minutos no máximo. Ah, é rápido? Coisa muito rápida, muito simples, tá bom? Beleza. Então a gente já tem aqui 2 ingredientes separados e falta o último, né? Que é a polpa. galerinha jogaria tudo no lixo, né, Isso chefe? aqui já não se aproveitaria. Tudo fora, né? E aqui a gente usa tudo, porque tudo tem proveito. A gente encontra fibra, muitas vitaminas, né? Então faz muito bem para a saúde no geral. Tá bom. Aqui da polpa, a gente não precisa ter muito cuidado, cortar muito regular, porque a gente vai levar ao liquidificador para poder transformar em uma pasta e aí a gente extrai polpa e o suco, tá bom? Tá bom. Então aqui agora eu vou reservar também. E nós vamos levar ao liquidificador para vocês verem o processo de como que é extraído o suco e depois a polpa, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, galera. Para a gente continuar aqui nossa receita, o preparo de cada parte do melão, aqui a gente já deu uma lavada nas nossas sementes e a gente vai levar ao forno a 120 graus por 30 minutos, para que a gente possa secar sem queimar elas. Então eu coloco no papel manteiga e levo para o forno.
Já aqui, na outra parte do nosso processo, né? Aqui da casca é realmente só bater ela até ela ficar bem triturada. Mas aqui a gente precisa de uma técnica específica para extrair o suco. Então eu vou começar colocando no meu liquidificador. Aqui é um Thermomix, um dos nossos equipamentos que são super potentes e tudo mais, mas aí na sua casa pode fazer no liquidificador que vai funcionar normal, tá? Então eu vou entrar aqui com o meu melão. Só o melão mesmo, tá? Não precisa colocar água. Se não estiver batendo, é só cortar em pedaços menores que termina de bater. Vou ligar até que ele vire um purê. Pronto. Agora, já tá bem batido. Um suquinho, quase um purê, né? Daqui, eu vou levar para um chinois. Chinois é essa peneira aqui que a gente utiliza, que lembra um chapéu de chinês, por isso o nome. E para que ele serve? Para que todo o líquido que a gente coloca aqui para coar, ele consiga escorrer pelas laterais e descer em um único fio. Então a gente não faz tanta sujeira assim. Eu vou usar aqui um voal, que é esse tecido bem fininho, para que o suco desça e a polpa fique presa aqui. Depois a gente termina de espremer. Aí ele vai descendo mais devagarzinho, né? Exato, bem concentrado ali no meio, e aí a gente consegue reter bem essa polpa, né? Então a gente vai deixar aqui cerca de 20 minutos, melhor deixar dentro da geladeira, escorrendo, né? Para não ter nenhum risco microbiológico, né? Exatamente, manter a qualidade, né? Tá certo. Enfim, aí depois, quando tiver bem escorrido, né? Aqui ainda não tá, mas quando tiver bem escorrido, a gente pega aqui o nosso voal, levanta e vai terminando de espremer. Que ele solta bem facinho e não vai descer a polpa, pode espremer à vontade, tá? Assim que terminar de espremer, eu mostro para vocês como que fica. Essa polpa aqui, ela vai ser utilizada para a gente fazer a ganache do recheio. Então ela tem que ficar bem sequinha, para que quando eu misture ao meu chocolate branco, se misture com facilidade, tá? Lembrando que essa polpa são as fibras do melão, né? Tá, não vai pro lixo, Não vai pro lixo. gente. Não perde nada. Geralmente, né, para nossa receita aqui, são utilizados de 450 a 500 gramas de suco. Tá. Só que geralmente rende mais. Aí o que você faz com o restante do suco? Você toma. Tá certo. Suco puro de melão, né? É uma delícia refrescante. Pronto, com o geladinho. Aham. Geladinho já acompanha o nosso, Exato. nossa Ele é bem estrela. saboroso, né? E cheiroso, Bem né? cheiroso, né? Se quiser fazer um geladinho também, realmente colocar no congelador, dá pra fazer. Legal. Mas enfim, só para vocês darem uma olhada aqui como que fica a nossa polpa. Olha só, como ela fica bem mais sequinha, né? E aqui a gente tem a polpa pura do melão. Então, tá super aromático aqui e é o que a gente vai misturar o chocolate branco para resultar no nosso recheio. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Então agora a gente vai para a parte da massa, tudo bem? Os ingredientes em si, é só a gente misturar tudo na masseira e colocar para bater durante 15 a 20 minutos. Eu vou mostrar como que fica a massa pronta e como que a gente faz toda a modelagem, combinado? Combinado. Então bora lá, galera. Depois que a gente misturou toda a massa, né, numa masseira, pode ser na mão também, não tem problema, ela vai ficar nessa consistência aqui. Tá? Aqui ela já está descansada há 20 minutos. Toda vez que a gente faz algum pão, a gente tem que levar esse pão para um descanso, para que a gente relaxe o glúten, que senão ele vai ficar muito elástico. E o pão, nosso pão fica feio, tá? Então 15 minutinhos descansado, eu vou cortar um pedaço do meu pão, ele é bem grudento mesmo, tá? Só que na hora que você for trabalhar, você vê que ele não vai ficar grudando na bancada. Então é bem fácil. Beleza, eu cortei a minha massa, eu tenho que juntar tudo como se eu estivesse juntando uma coxinha. Ó, estão vendo que eu tô levando tudo para cima? Uhum. Pronto, coloquei aqui. Essa parte da ponta, a gente vai virar de ponta cabeça, colocar aqui na bancada e fazer um movimento específico chamado bolear.
Na panificação, todo pão precisa ser boleado para que ele tenha um novo descanso e aí sim a gente faça a modelagem. Pode ser de baguete, de pão francês, pão bola e por aí vai. Aqui no nosso caso, vai ser só bolear mesmo. E como é que eu faço esse boleamento? Eu vou fazer a minha mão ficar côncava, bem firme, e com o dedão eu empurro contra a bancada e com o meu dedinho eu puxo. Fazendo esse movimento mais rápido, né? A gente consegue ter aí uma bola bem lisinha e quase perfeita. Olha, né? que legal. Bem bonitinha, né? Daqui eu vou levar para uma forma, certo? Certo. E dar uma achatadinha de leve. Desse jeitinho que tá aqui, eu vou colocar outras bolinhas e vou levar para fermentar. E como que eu faço essa fermentação em casa? Depois de estar completo, eu coloco um plástico filme aqui por cima e eu deixo em temperatura ambiente. Tá. Quanto tempo, professor? Geralmente a gente não trabalha com tempo, porque em um dia mais frio demora mais para fermentar e em um dia mais quente ele vai fermentar muito mais rápido. Hoje, né? Exatamente, hoje tá o quê? Os 300 graus aqui, né? Enfim, então assim, aqui eu vou deixar em temperatura ambiente, vai crescer e quando eu sei que tá legal, depois que dobra de volume. Tá bom. Então dobrou de volume, já tá pronto para assar. Aqui no nosso caso, quando dobrar de volume, vai estar pronto para a gente colocar o nosso biscoito por cima e aí sim levar para assar. Tudo Tá bem? Eu vou fazer mais aqui na forma, mais um. Só para mostrar como que a gente faz também para colocar o nosso biscoito em cima e levar para assar, tá bom? Tá bom. Então aqui a gente tem mais uma bolinha. Sempre com um espaçamento bem legal, né? Para não juntar um no outro. Perfeito, perfeito. Sempre a gente deixa esse espaço porque elas vão crescer, né? Como dobra de volume, pode acabar encostando um no outro. E aí, quando isso acontece, eles não assam direito do lado. Então é importante ter essa passagem de ar sempre, tá? Pão de queijo, isso é algo obrigatório, porque senão o pão de queijo gruda, fica branco e não fica legal. Aqui no nosso caso é igualzinho, tá bom? Tá. Então, beleza. Trabalhamos com a nossa massa. Agora a gente vai trabalhar com o nosso biscoito, né? O nosso biscoito, ele é feito com 5 ingredientes. A gente tem farinha de amêndoas, a farinha da semente do melão, Tá. açúcar, manteiga e ovo. Acabou, não tem mais nada aqui. Então eu vou tirar um pedacinho do nosso biscoito. E a gente vai abrir para ele ficar bem fininho e depois colocar a modelagem em cima. Professor, tá? só uma coisa. Misturou tudo, não precisa descansar nem nada. Já posso utilizar. Já pode utilizar, Ah, tá. sem problema nenhum. Só tem que estar gelado. Ah, tem que colocar na geladeira. Se você tiver com todos os seus ingredientes gelados já, não tem problema, você pode fazer direto. Tá. Mas no nosso caso aqui, que está muito quente, então a gente prepara, já começa a esquentar, o ideal é levar a geladeira primeiro, Por quanto tempo, em média? até ele ficar bem gelado. Então Tá. tem que ser aí de 30 a 40 minutos Perfeito. no mínimo, tá Tá bom? bom. Se a gente já colocar aberto dentro da nossa geladeira, esse tempo reduz. Tá bom. Porque a gente aumenta a área de contato, então vai para 10 a 20 minutos, tá bom? Fechado. Mas aí, para facilitar a nossa abertura, eu vou abrir aqui na bancada, vai acabar grudando, vai dar errado, é muito delicado. Então, o que que eu faço? Eu pego um saco, desses sacos de pegar fruta no mercado, Sim. comum, eu vou abrir ele, não precisa abrir direitinho, nem nada do tipo, e depois a gente vai descartar. Vou colocar minha massa aqui e vou fechar o saco por cima, Ah, que porque no legal. saco não gruda. Ai, que legal. Pequenas dicas que fazem maior Pega essa diferença. dica, hein? E aí a gente vai abrindo devagarzinho. Tá. A espessura tem que ser aí cerca de 3 milímetros no máximo. Tá. Parece pouca coisa, mas não é, tá? Tá. Quando a gente for abrir, vocês vão ver que não fica assim tão Olha, fino, não tão deu grossa. mesmo. Tá vendo? Ai, tô vendo. Os pedacinhos de semente que a gente Que colocou. legal. E é muito bacana, porque aí a gente não só tá deixando de desperdiçar a semente, mas a gente tá agregando valor nutricional ao nosso pão, né? Semente é rica em fibra, certo? Fibra, potássio.
potássio, né? Vitaminas e minerais de maneira geral. Então é tudo top para o nosso organismo. Exato. Para quem tem problema para ir no banheiro, essas coisas. Excelente, hein? Maravilhoso. Aí come um pãozinho com semente, depois um mamão, né? Tá certo. Eu não posso não. Porque Vamos o negócio agregar aqui é valor brabo. nutricional, Com né? certeza. As boas que é um pão, né? Não dá pra ficar Exato. Não, e é isso, né? É um doce, é gostoso, não Saudável. É saudável porque a gente tem vários ingredientes saudáveis, Tá agregando valor, né? mas tem bastante manteiga, né? Tem bastante Pode ser com açúcar. exagero, né? Exato, perfeito. Nada Tem que ser tudo equilibrado. Não é que não pode as coisas, Tá. mas tem que ser equilibrado, Tá né? certo. Então, beleza. Abriu. Abri aqui, como eu falei pra vocês, olha como fica mais fácil. Aí daqui, ó, põe a mão embaixo, não gruda, né? É. Pego aqui a minha massa e eu já coloco em cima da massa, né? Vou ajeitando aqui, mas eu coloco em cima. Tirei meu plástico filme, tá sobrando massa ainda. E é disso que a gente precisa para poder arrumar esse biscoito só em cima do nosso pão. Porque a gente não quer que ele fique do lado, senão vai ficar muito grosseiro. Então, ó, coloquei o biscoito em cima, eu começo a alisar dos lados, vou jogando o resto do biscoito para baixo, né? Ajeitando ele. Tá. Tá aqui a bolinha. Então a gente já pode ver a diferença de Sim. coloração, porque aqui não tem biscoito e aqui tem. Beleza. Tá aqui bonitinho o nosso pão. O que que tá faltando? As marquinhas, né? Que faltam ali. Como que a gente faz essas marquinhas? Então vamos lá. Pra gente fazer as marquinhas, pode usar qualquer lado da faca. Pode ser o que tem serra, pode ser o que é liso, tanto faz. E a gente vem fazendo só um quadriculado, bem de levinho. Ó. E é isso aqui que lá no final, quando tiver assado, vai dar a aparência do melon pan, tá bom? Então é muito simples, né, de fazer essas marquinhas. Tem algumas padarias que acabam confeitando com açúcar cristal em cima, mas isso fica a critério de cada um, do gosto de cada um, né? Se quiser colocar uma raspa de limão, também fica bem legal, muda um pouco, que fica mais refrescante, né? Então fica bem bacana. Daqui, do jeitinho que tá aqui, a gente já leva Pro forno. não. Eu não comeria assim. Se você quiser. Usar o açúcar. Sim. Sim. Eu prefiro com açúcar. Aí a gente põe pra assar, tá bom? Tá bom. Então, ó, lembrando, recapitulando aí, fez a massa, boleou, vai deixar fermentar até dobrar de volume, aí sim coloca o biscoito em cima e forno. 180 graus, de 20 a 30 minutos, né? Mas aqui a gente tem um forno que a gente chama de forno combinado, é um forno profissional, que é utilizado em padaria, restaurantes de grande porte, por aí vai. Na casa da gente, né, é bem diferente. O forno convencional, ele não consegue manter a temperatura estabilizada. Então a gente coloca aí 180 graus, mas é importante ficar acompanhando sempre, porque pode ser 15 minutos, como pode ser igual lá em casa, que geralmente vai umas 15 horas para assar. Mais ou menos, 14 horas e meia, mais ou menos. Exagera, não assusta. Enfim, tá? Eu vou fazer mais um biscoitinho pra gente colocar aqui e levar para assar. Aí a gente já volta porque a gente vai mostrar como que faz para rechear o nosso pão e o resultado final, tá bom? Agora é a melhor parte, Brasil. Rechear o pão. Rechear o pão. Isso. Certo? Aqui, geralmente, a gente recheia direto com bico de confeitar. Então, quem está mais acostumado sabe como funciona. Porém, vou mostrar um jeito bem mais fácil, bem mais simples, para a gente rechear em casa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vira o pão, porque a gente recheia pelo fundo, para nunca estragar o nosso biscoito. Fica bem bonitão, né? Exatamente. Então, eu viro o meu pão aqui nessa parte de baixo, né, que tá dessa maneira porque a gente tirou da forma. Tá. Vou pegar uma tesoura e eu coloco... Não, é limpa, não é para usar de costura. Higienizada, por favor. E eu vou cortando o meu miolo, devagarzinho. Sempre angulado, mirando o centro, para que a gente consiga retirar depois, né? Então, Você ó, vai depois colocar novamente, né? Fechado. a gente fecha. Então, ó, abri o meu pãozinho, eu tiro um pouquinho aqui do meu recheio, do miolinho, né? Para fazer um espaço aqui dentro.
E aí, eu vou rechear. Aqui tá a nossa geleia de casca. Eu coloco aqui na parte de cima, certo? Certo. E aqui eu vou entrar com a minha ganache de melão. Professor, se a pessoa não tiver, por exemplo, o bico de confeiteiro, ela pode colocar uma colherzinha. Pode, cortando é tranquilo, não precisa ter o espiral, nem nada. A gente pode fazer o buraco direto, colocar com uma colher, tá bom? Terminei aqui, eu só vou colocar de volta para fechar, não fazer sujeira, né? Na hora que for expor e tudo mais. E tá aqui o nosso pãozinho, ó, prontinho. Arrasou. Certo? Certo. A gente faz isso com todos aqui, deixa todos recheados. E aí a gente apresenta no final para o nosso cliente, com um cafezinho, com uma mesa montada, flores e tudo mais, tá bom? Então aqui a gente tem um melon pan de melão. Eu amei essa receita. Eu quero que você comente aqui embaixo o que vocês acharam. Façam em casa e me dá o feedback aqui. Professor, considerações finais? Só queria dizer que foi muito bacana toda a gravação, receber a Josi aqui novamente. Sei que em breve ela vai estar fazendo outros cursos, porque aqui no Senac Osasco é assim. Fez um curso, vai fazer mais um monte. Acostuma aqui dentro. E é assim, é bem simples. As inscrições são feitas pelo site, com bolsa de estudos, a grande maioria da turma. Então venham conhecer, se deem a oportunidade de experienciar o que é o Senac. Então, quer saber? Senac, venha transformar o seu futuro.